E aí, pessoal, tudo bem? Começando a nossa aula de movimento e decomposição da resultante, eu trouxe aqui um corpinho e tem três forças agindo, F1, F2 e F3. Sabemos que a gente pode trocar essas três forças por uma só, chamada resultante. Tá aqui, ó. Lembre-se que para a gente obter essa força resultante, a gente soma vetorialmente todas as forças que agem no corpinho. Nesse caso, três forças. Muito bem. Então, a gente trocou esse conjunto inteiro de forças que está agindo por uma só, chamada resultante. Pela segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica, a gente sabe que a força resultante causa num corpo de massa m uma aceleração. E a gente sabe também que essa aceleração é a favor da força resultante. Aí uma coisa que eu chamo a atenção de todos. É muito comum achar que esse corpinho vai fazer esse movimento aqui, da resultante. Saiba que esse movimento só acontece na seguinte situação: se a velocidade do corpinho for zero ou a velocidade estiver a favor da aceleração. Caso contrário, caso contrário, não é assim. Vou colocar caso contrário, não. E a gente entende que não é assim. Beleza? O professor está dizendo para mim que o corpinho só vai se mexer nesse sentido da resultante se a velocidade inicial for nula ou se a velocidade for a favor? Sim. E se a velocidade for em outra direção, em outro sentido, como vai ser? Exatamente aí que a gente vai estudar. Se a gente tiver outras situações, o que a gente sabe a priori? Essa aceleração A, ela altera a velocidade. Ela altera a velocidade. Consequentemente, a gente pode falar que altera o movimento. E aí vem a pergunta: mas como que altera esse movimento? Isso a gente vai ver na nossa aula de hoje. Bora lá! Pessoal, voltamos com nossa segunda parte, agora aprendendo como resolver situações como essa. Ó, perceba que essa parte preta é a trajetória do corpinho. Aqui está a sua velocidade, lembre-se que a velocidade é tangente à trajetória, e a resultante, que não está a favor da velocidade. Como a gente faz? É o seguinte: nessa situação, a gente sabe que pela segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. Portanto, nesse problema, perceba que a aceleração ela é a favor da resultante. Como que a gente vai fazer para estudar o que acontece com esse corpinho? O que acontece é o seguinte: nessa situação, a gente decompõe a resultante. Sério, professor? Sim. A gente monta dois eixos aqui. Um eixo perpendicular ao movimento, perpendicular à velocidade, e outro eixo tangente à trajetória, paralelo à velocidade. Então, esse eixo é o tangente e esse eixo é o perpendicular. Tá, mas professor, como que a gente vai estudar o como através disso? A gente vai pegar a força resultante e vai decompor ela em duas componentes. Pega a ponta da seta e projeta perpendicularmente até chegar no eixo perpendicular. Essa componente vai ter um nome. É a componente perpendicular? Não. É a componente centrípeta da resultante. Pega a ponta da seta e projeta lá na tangencial. Essa componente é chamada de componente tangencial ou resultante tangencial. Professor, mas o que significa isso? Significa que essa resultante deixou de existir. Agora a gente tem duas componentes, a gente trocou ela por essas duas. Ou seja, essa resultante que estava aqui deixou de existir. A gente abriu em duas componentes perpendiculares. Perpendiculares. Ou seja, 90 graus. E essas duas componentes perpendiculares, nós temos a resultante tangencial e a resultante centrípeta. Detalhe, a partir do momento que eu decomponho a resultante, eu decomponho junto a aceleração. Então, a resultante tangencial vai causar uma aceleração tangencial. E a resultante centrípeta vai causar uma aceleração centrípeta. Muito bem, o que significa isso? Agora a gente vai entender o como. Essa resultante tangencial aqui causa uma aceleração tangencial. E essa componente centrípeta causa uma aceleração centrípeta.
Professor, é como se você tivesse decomposto a aceleração? Exatamente. E aí a gente consegue entender se como a resultante tangencial causa essa aceleração e a aceleração tangencial ela é paralela à velocidade. E o que isso significa? Significa que ela desculpa, ela altera somente a rapidez, ou seja, o valor da velocidade. Essa aceleração tangencial que está aqui, ela altera somente a rapidez, deixando esse corpinho mais rápido nesse exemplo. Por que mais rápido? Porque está a favor de V. Se tivesse contra, mais lento. Tudo bem? Já de baixo, ela, chamada de aceleração centrípeta, é perpendicular à velocidade. O que ela causa? Ela altera a direção do movimento, a direção da velocidade. O que eu quero dizer para vocês é que ela não mexe no valor. É ela responsável por permitir que o corpinho faça essa trajetória curva. Toda vez que o corpinho tiver uma trajetória curva, saiba que ela quem? A aceleração centrípeta tem que existir. Se a aceleração centrípeta existe, tem que existir uma componente centrípeta. Se a componente centrípeta não existir, o corpo não faz curva. Tudo bem? Da mesma forma, a gente pode pensar aqui em cima. Se a aceleração tangencial existe, a resultante tangencial existe. E saiba que o valor da velocidade tem que mudar. O valor da velocidade mudou, então existe tangencial, que existe centrípeta. Centrípeta não, desculpa. Tangencial. Beleza? Eu vou trazer alguns exemplos agora para vocês para ilustrar isso nos movimentos que a gente já estudou. Pessoal, voltamos. A nossa última parte é a aplicação. A gente sabe da segunda lei de Newton que força resultante é massa vezes aceleração. A gente está abrindo ela em duas componentes. Uma componente tangencial, que é dada por massa vezes aceleração tangencial, e a resultante centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. Lembrando que a tangencial altera o valor da velocidade e a centrípeta altera somente a direção da velocidade. Através disso, a gente consegue estudar os movimentos. Por exemplo, o primeiro, MRU. O que acontece? O valor dessa velocidade aqui muda? Não, ele é constante. Bom, então a aceleração tangencial é zero. Professor, por que você pode mudar isso? Porque o valor da velocidade não muda. E a aceleração centrípeta, quanto ela vale? Zero também, porque ele não faz curva. Então, não altera o valor da velocidade, portanto, a aceleração tangencial é zero. Não faz curva, portanto, a aceleração centrípeta é zero. Qual é a consequência? A resultante tangencial é zero e a resultante centrípeta também é zero. Nossa, professor, então nesse movimento não existe resultante? Sim, a resultante nesse movimento chamado MRU é zero. A soma de todas as forças que tem nesse corpinho tem que dar zero. Beleza? Muito bem, próximo exemplo. O MRUV é uma trajetória retilínea, só que acontece, agora a gente sabe como a trajetória é retilínea, eu já vou adiantar, a aceleração centrípeta é zero, logo a resultante centrípeta é zero. Por quê? Porque não faz curva. Não faz curva. Beleza, fechamos. Agora a segunda parte. Perceba que o valor da velocidade, nesse exemplo, está aumentando. Bom, então existe aceleração. Nesse caso, a aceleração tangencial tem o valor da aceleração escalar, que é constante, que a gente aprendeu lá no Move. Nesse problema, a gente pode calcular a aceleração tangencial como ΔV sobre ΔT. Muito bem, e como a gente faz isso? Vamos pegar esses dois instantes. Entre o instante 0 e o instante 1, perceba que a velocidade variou 2 metros por segundo. Então, coloca 2 aqui e o tempo. Então, quanto vale a nossa aceleração tangencial? 2 metros por segundo ao quadrado. Para onde ela vai apontar? Como a velocidade aumentou, a aceleração tangencial é a favor do movimento. Beleza. E, professor, e a resultante tangencial, ela existe? Sim. Você vai fazer massa vezes aceleração. Vamos adotar nesse problema que a massa desse corpinho vale 3 kg. Portanto, a resultante tangencial vai ser 3 vezes 2, 6 newtons. E para onde ela vai apontar?
a favor da aceleração. Então, a resultante tangencial vale 6 newtons. Detalhe, uma observação muito bonita nesse problema. Nessa situação aqui, a soma de todas as forças que agem sobre esse corpinho é chamada de resultante. Ela é exclusivamente tangencial, porque a gente sabe que a centrípeta é zero. Então, a soma de todas as forças nesse corpinho dá 6 newtons para a direita. Beleza? Muito bem. Agora, nosso último exemplo. Esse último exemplo, chamado movimento circular uniforme. Perceba que o valor da velocidade não muda, vale 8 em todos os pontos. Portanto, como o valor da velocidade é constante, a gente tem, portanto, que a aceleração tangencial é zero. Portanto, a resultante tangencial é zero, porque o valor não muda. Isso eu já coloquei aqui, né? Muito bem, só que ele faz curva. Então, a gente sabe que existe aceleração centrípeta. Para onde a aceleração centrípeta vai apontar? Perpendicular ao movimento para dentro da curva. E vou representar de vermelho aqui a aceleração centrípeta. Ah, professor, mas como que pode existir aceleração e não mudar o valor? É porque essa aceleração centrípeta, ela muda a direção do movimento. Perceba que aqui é horizontal para a direita, vertical para baixo, horizontal para a esquerda, vertical para cima. Essa aceleração é responsável por permitir que esse corpinho faça o que a gente chama de curva. É ela. Se ela não existir, isso não acontece. E, professor, como calcula a aceleração centrípeta? Ela é calculada como v quadrado sobre r. A demonstração dela é muito bonita, mas eu não vou fazê-la aqui, tá bom? Essa aceleração centrípeta vai ser dada 8 ao quadrado pelo raio, que é 2. Então, a gente tem que a aceleração centrípeta vai ser 64 sobre 2, que vale 32 metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que a massa desse corpinho também seja 3 kg. Quanto vale a resultante centrípeta? É massa vezes a aceleração centrípeta. Então, a resultante centrípeta vai ser massa 3, aceleração centrípeta 32. Essa continha vai dar 96 newtons. Detalhe, representa a centrípeta para mim. A favor da aceleração centrípeta. Radial para dentro. Ou, se quiser, perpendicular à trajetória e para dentro da curva. Melhor, perpendicular à velocidade e para dentro da curva. E aí eu chamo sua atenção o seguinte, no MCU, que é uma coisa importante, toda a resultante, toda a soma das forças que agem no corpinho é exclusivamente centrípeta, porque a tangencial é zero. Beleza? Então fechamos essa aula. Bons estudos a vocês.